Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando e vamos falar sobre o Flash do DCU, o personagem que está esquecido nos anúncios, mas não significa que ele não vai aparecer. Um personagem que não tem vestígios de onde ele vai aparecer e quando ele vai aparecer, mas tem algumas produções que podem trazer ele, né? E depois ele ter a sua própria produção. Pode ser que o Flash tenha um tratamento diferenciado que ele jamais teve na DC no geral. Eu não digo nos quadrinhos, nas DC no geral, né? Porque nos quadrinhos ele sempre teve grandes momentos. A gente sabe disso. Ele é o herói mais importante da editora. Vamos discutir se ele vai aparecer logo ou se ele vai demorar para aparecer. Eu tenho algumas opiniões sobre o Flash desse universo, o que eles podem fazer com esse reboot. Lembrando que todos os dias tem 2 vídeos, de manhã às 6 horas, eu entro às 7 às 8 da noite, a gente fala muito sobre a DC por aqui. Apenas sobre a DC, siga lá no Instagram, TikTok, @TerraZeroDC, que a gente vai fazer bastante conteúdo por lá também, notícias, reels, enfim. Bom, eu acho que o Flash, ele pode aparecer em 2 produções. Ou ele pode aparecer em Lanternas, como, sei lá, um policial forense, pode ser que em algum momento o Hal Jordan, o John Stewart peça uma ajuda pro Barry em alguma coisa, se tiver um crime, alguma coisa assim. Ou ele pode aparecer em The Brave and the Bold, que eu acho que seria mais vantajoso pro herói aparecer em The Brave and the Bold do que o Lanternas, ou não, porque depende muito. O Flash, ele pode ser que ele ganhe um filme no futuro, e eu acho que é mais provável você fazer um filme do Flash do que colocar ele numa série, tá ligado? Tipo assim, vamos construir o Flash numa série. Eu acho que dá pra você colocar ele junto com o Batman e o Superman e dividir as atenções do cinema desses 3 heróis, sabe? Dos 3 heróis, alguns dos principais da liga, eu quero dizer. Assim como eu coloquei a Diana nas séries, os Lanternas nas séries, você vai ter o Guy Gardner aparecendo em filme, e não significa que um Lanterna vai aparecer num filme, ou sei lá, uma Mulher Maravilha em outro filme, isso não significa. Pra mim, esse reboot, ele vai ser muito natural. Eles vão trazer o Barry Allen, não espere que eles vão trazer o Wally West, eles vão trazer o Barry Allen, assim como eles estão trazendo o Hal Jordan e o John Stewart, porque para alguns fãs eles trariam só o John Stewart e foda-se o resto dos Lanterna Verde, porque parece com a animação lá do Liga da Justiça Sem Limites. Lembrando que essa animação, por mais incrível que ela seja, aquilo ali não é a formação mais clássica da Liga da Justiça. Eu espero que todo mundo saiba disso. Aquilo ali é uma adaptação em uma outra mídia. Nesse universo de cinema, você tem que trazer um Flash foda. Eu acredito que o que a gente viu do Flash não vai ter nada a ver com o que a gente vai ver no DCU. Como que é a personalidade do Barry Allen? Primeiro que ele é um cara inteligentíssimo, né? Ele tem esse lance de ter um carisma, ele tem um coração muito grande. Ele não é um palhaço, né? Nem o Wally West é um palhaço. Por mais que ele seja um Flash mais cômico, digamos assim, ele também não é um palhaço, ele é um cara que tem, tipo, toda uma abordagem muito boa, enfim. Os dois são fodas, mas o Barry Allen, pra ele vir aqui, você trazer ele de novo, eu acho que caberia um filme chamado, tipo assim, Flash The Fastest Man Alive, tipo, o homem mais rápido do mundo, e aí você coloca como vilão Flash Reverso. Ele nunca apareceu nos cinemas, por exemplo. Isso é muito legal. Como eu acho que a galeria de vilões do Flash é bem subestimada também. Agora, o Flash é um personagem que eu nunca entendi como que a DC nunca transformou ele num fenômeno. Porque ele não é um fenômeno, ele é apenas um personagem super conhecido, né? Ele teve série live action, teve algumas adaptações, mas ele não é um personagem que ele é tipo sei lá, um Superman ou Batman, tá ligado? Ele não é desse tamanho, né? Ele é meio que do tamanho do Lanterna e tal, ele também não é a Diana, né? Ele é, em termos comerciais, digamos assim, porque eu acredito que ele vai ser um dos grandes personagens do DCU. Não se engane achando que ele vai ser um cara que vai ficar de fundo na Liga da Justiça, tá ligado? Essas animações da DC que, tipo, você vê um monte de gente da Liga da Justiça, mas tem uns caras que tem 2 falas. Fala 2 coisas ali no fundo, já é. Um filme ia beneficiar muito ele. Porque você traz um filme e você coloca esse herói no devido lugar dele. Você cria um reboot, você pode até adicionar ele na série dos Lanternas, eu acho que seria melhor no The Brave and the Bold. Sei lá, ele tem uma participação em alguma coisa, trazer o drama dele, da mãe, do pai, talvez, não sei. Ou fazer um paralelo só com o Flash Reverso, fazer a construção dele através do vilão Flash Reverso. E aí, depois que você fez esse Barry Allen, você já começa a ligar ele com os heróis da Liga da Justiça. Então, um filme do Flash, por exemplo, você pode fazer o Arqueiro Verde nesse filme.
Canário Negro nesse filme. Você pode colocar a Mulher Gavião nesse filme. Você pode colocar a Supergirl nesse filme. Você pode colocar o próprio Superman nesse filme. Eu acho que o Flash aqui ele vai ter uma abordagem mais séria, mais dramática, mais madura. E eles podem ir para alguns lados aí dos quadrinhos. Eu não sei por onde que eles podem ir. Porque, por exemplo, você pega a fase do Mark Waid, do próprio Wally West, ela é muito boa. Só que ali é quando ele assume o manto. Se eu não me engano, é quando ele assume o manto logo depois. Na verdade, é um pouco depois, acho que do Mike Baron, né? Que o Mark Grell escreveu o Arqueiro Verde no pós-crise e o Mike Baron escreveu Flash. E já era o Wally West, né? Por conta dos acontecimentos da Crise das Infinitas Terras. Então, eu acho que o Barry Allen ele tinha que vir num filme dele só. Tipo assim, constrói o Flash, apresenta esse herói. Você pode colocar outro herói ali, tipo, aparecer, tipo, um Caçador de Marte, sei lá, um próprio Aquaman, mas tem o foco muito concentrado nele, de você construir um dos heróis mais importantes da DC. O Flash Reverso seria um grande vilão. Eu penso às vezes que o James Gunn, ele quer fazer a Legião do Mal, porque você vê a Circe no Creature Command, você vê o Lex Luthor, provavelmente ele quer muito fazer o Coringa, talvez ele seja introduzido na série da Zelo Arkham. Ele vai trazendo esses vilões e ele pode no futuro juntar uma Legião do Mal. Ele pode fazer um filme da Legião do Mal, tá ligado? Pra você apresentar pro público e falar, agora esses vilões fodões aqui, eles vão antagonizar um filme da Liga da Justiça. Então, tipo, tudo isso pode acontecer. O James Gunn adora grupo de personagens. Eu gostaria muito de um ator que, tipo, não parecesse um moleque, sabe? Tipo, que parecesse um cara mesmo. Lógico, um cara jovem, mas um cara jovem no seu auge, assim, tipo, uns 30 anos, sabe? E que fosse um cara mais... Não precisa ser literalmente muito parecido com os quadrinhos, mas um cara que passasse uma certa imponência. Que se olhasse e falasse, esse cara aqui é foda. Ele é forte, ele é rápido, ninguém é mais rápido do que ele. Provavelmente Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash e Lanterna Verde, esses 5 personagens devem ter produções. 4 desses 5 vão ter já. Então só falta o Flash. Como que eles vão trazer o Flash, a gente não sabe. Eu acho que o James Gunn estrategicamente colocou o Flash mais pra frente por conta do fracasso do filme. Então ele pensou assim, bom, é meio recente, então vamos construir um alicerce para trazer ele um pouco depois. Mais urgente do que o Flash, por exemplo, os Lanternas e o Superman. O filme do Lanterna Verde de 2011 ele é uma atrocidade. Então eles vão fazer uma série antes, eles vão fazer o filme de Superman, já está sendo gravado. E aí futuramente a gente vai começar a ver mais notícias, casting, enfim. E o Flash deve vir depois dessa leva de heróis. Primeiro desses 4. Provavelmente ele vai vir depois dos 4. E aí você traz ele, vai estar talvez uma era mais vantajosa para trazê-lo. Eu faria um reboot do Flash numa fase mais assim recente, talvez num renascimento, sabe? No renascimento mesmo, ele reencontra o Wally West. Eu não sei se daria para adaptar essa fase toda, mas dá para você pegar o Flash e fazer uma parada assim focada ali no Flash Reverso. E aí, futuramente, você já começa a trabalhar uma Legião do Mal, você vai apresentando vários vilões, enfim. E aí é interessante você trazer o Flash pra logo ele integrar a Liga da Justiça. E não se engane achando que o Flash não vai aparecer ou vai demorar pra aparecer. Ele é um dos ganha-pão da DC, aqueles personagens que a DC é obrigada a colocar. Eu acho que o Wally West ele precisa ser o segundo Flash, ele não pode ser o primeiro. E eu acho que você tem que deixar ele nos Titãs primeiro pra depois, no futuro, ele ir amadurecendo. Você pode fazer alguma história no qual o Flash se sacrifica e fica o Wally West, aí ele assume o manto, a responsabilidade, enfim. Assim como a gente já viu algumas vezes nos quadrinhos. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Qual é a abordagem que você gostaria para o Flash do DCU? Deixa aí nos comentários. Tamo junto, até a próxima.